Para iniciarmos o painel Geração Distribuída e Distribuidoras, como superar os pontos de tensão. Chama ao palco Jonas Becker, coordenador estadual da Absolar no Ceará. Formado em Engenharia de Produção pela Universidade de Fortaleza, Jonas é CEO da empresa Ecosoluções em Energia e atua há 12 anos no mercado de energia renovável. Com mais de 1.000 projetos desenvolvidos, tem atuação destacada local e nacionalmente. Além de coordenador estadual da Absolar no Ceará, é diretor financeiro do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará, Sint Energia. Convido agora o conselheiro da Absolar, Márcio Takata. Engenheiro pela Escola Politécnica da USP e possui MBA pelo INSPER. Márcio é diretor da Grener, empresa de pesquisa e estratégia de investimentos com foco no setor de energias renováveis. Ele atua desde 2007 na estruturação de negócios mais competitivos e sustentáveis, com foco na cadeia de energia solar distribuída e centralizada. Convido também ao palco o sócio-gestor da área tributária da Martorelli Advogados, João Amadeus. João é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Direito Tributário, atende empresas de médio e grande porte dos setores de infraestrutura, agronegócio e indústria. Convido também Felipe Godoy Souza, da Croma Energia. Suba ao palco, querido. Com 9 anos de experiência no setor elétrico, Felipe atua no desenvolvimento de projetos de geração centralizada e distribuída, totalizando 660 megawatts em operação ou construção. É engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrando em Engenharia de Energia Solar pela University of Freiburg. O cara é chique, viu? Olha, chique. E é da terrinha, é da terrinha. Por fim, convido o coordenador de energia elétrica e gás canalizado da ARP, Adriano Santana. Chegue, venha compor aqui a nossa mesa. Engenheiro eletricista com mais de 30 anos de experiência no setor elétrico, Adriano atuou por 2 décadas na distribuidora de energia do Estado e há 6 anos dedica-se à fiscalização do setor elétrico estadual, contribuindo para o desenvolvimento regulatório de Pernambuco. Muito obrigada a todos pela presença e agora eu convido meu amigo Jonas Becker, que estava aqui em 2023. Ele vai ser o nosso mediador, pessoal, do painel. Muito obrigado. Alô, alô, alô. Boa tarde a todos. Deixa eu acho que tem um passador aqui que. Tá aqui, ó. Pessoal, eu vou ser bem breve aqui na minha apresentação com o chapéu de AB solar, mas com o intuito principal de provocar os integradores com um tema que é muito importante para quem está pensando em receita acessória na integração, que é o atendimento, que é a problemática da relação do integrador do cliente com a distribuidora de energia. E que acho que é aqui. E que no curto prazo é uma receita que entra. Às vezes o integrador, pessoal, fica com algum tipo de receio de cobrar do cliente uma análise de fatura, uma abertura na ouvidoria daquele cliente que está com algum problema. E isso tem que ser considerado uma receita acessória, porque o volume é muito grande, pessoal. A Bessolar, como sempre, muito fiel aos dados, muito preocupado com as evidências do que ela mapeia. Aqui tem uma baita de uma oportunidade. Olha a quantidade. Descumprimento dos prazos, alocação incorreta de créditos,
Uma empresa de integração que não cobra isso do cliente está fadada a ter certos prejuízos, porque isso é um problema recorrente da forma que a distribuidora opera. Eu não vou entrar em mérito na situação das distribuidoras, dos seus meios, mas o fim é uma oportunidade de negócio. Eu sou um empreendedor, hoje eu estou como diretor de estratégia da Colibri Capital, que é um fundo de investimento, arroz na área de energia, gás, na área de energia, agronegócio e urbanismo. Então eu mapeio sempre oportunidades para nossas empresas na vertical de energia, e uma delas é a Eco, que é a empresa que eu fundei, mas tem a GD Solar, tem uma Energia, tem a Sirius, que é a empresa aqui do Pernambuco, dentro do nosso portfólio. Então você vê o volume de possibilidade de receita que é causado dentro da distribuidora na relação cliente, faturamento, integrador. Aqui é outro dado, vamos brincar no G10, né, que se fala muito nos jogos de futebol. No G10, a geração distribuída tem duas maiores ocorrências de reclamação, a quinta e a sexta, num volume impressionante de 10.000 em um ano. Apenas na parte de conexão de microgeração e faturamento são quase 20.000 reclamações. Então isso tem que ser cobrado, pessoal. Não pode ficar naquele assistencialismo cliente empresa, né? Então isso tem que ser cobrado, tem que ser construído uma tabela de preço, uma forma de atendimento útil para o cliente, de ser despachante de cliente junto à distribuidora de energia. E esses são dados também que podem ser até utilizados para justificar aquele problema que o cliente está tendo, né? Não é só você que tem esse problema, né? Olha a quantidade, infelizmente, né? Erros de faturamento, né? Como cobrança indevida de encargos, cobrança em duplicidade, consistência nas compensações. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece isso. Quem trabalha na área de GD conhece esses problemas, e isso é algo totalmente eh, infestado dentro da distribuidora de energia, é um problema crônico nelas. Quem trabalha com isso sabe, é o acompanhamento direto, mas o pessoal exige necessariamente, pessoal, um baita do estudo. Porque fazer auditoria em conta de energia não é simples. Principalmente quando você envolve tributo, que o Matheus pode falar aqui, tributos, cobranças de fio. Para você discutir com a distribuidora essa parte de faturamento, é necessário um aprofundamento alto de conteúdo, né? Mais uma vez, como eu falei, eu vou ser breve, que eu vou deixar espaço para os nossos painelistas se aprofundarem, que são especialistas profundos, Márcio, Felipe, todo o pessoal. Mas não posso deixar de frisar o nosso programa ainda desse ano, Masterclass, agora em outubro, nosso encontro nacional, nosso jantar na AB Solar, nosso canal AB Solar de WhatsApp. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E agora eu gostaria de chamar a Takata, por favor, Takata, com você. Boa tarde. Ah, Prazer estar aqui novamente aqui no Nordeste, né? Uma região tão importante, né? Fundamental e estratégica para o desenvolvimento das renováveis. É um grande prazer estar aqui falando com vocês, né? Nesse momento tão importante, né? Reforçando os agradecimentos aqui para o Rodrigo, para a Celina, para todo o time Absolar aqui. Parabéns pelo evento, né? E num momento super especial, né? Eu diria, né? Vou usar uma palavra um pouco, né? Um pouco mais positiva, num momento bastante desafiador, né, de discussões extremamente importantes que vão influenciar aí o desenvolvimento das renováveis, sobretudo o desenvolvimento da solar aqui no Brasil, tá? Bem, e a ideia aqui, né, eu trazer um pouquinho, né, uma complementação ao que o Jonas, né, começou trazendo, e falando um pouco dos desafios em relação ao relacionamento com as distribuidoras, né, e eu diria muito que das principais mudanças que estão sendo previstas aí, né, em termos de regulação, muito estão relacionados ao sistema, né, ao relacionamento com as distribuidoras. Então, queria começar aqui trazendo aqui para vocês, né, o processo hoje, né, de relacionamento, sobretudo na aprovação dos projetos de geração distribuída. Existe
ao longo desses últimos anos, né, a criação aí de normativas, né, de normas regulamentadoras que definiram os critérios de conexão à rede. Tá? Isso claramente está definido, tá? Através, especialmente aqui da resolução normativa 1000, que é uma resolução lá de 2021, e que traz aí de uma forma clara os critérios, né? E isso complementava com a 1059 e a 1098, os critérios de conexão com a rede. Mas, bem, apesar dessa base regulatória, a gente tem, na prática, uma dificuldade ou ainda uma oportunidade muito grande de melhorar esse processo, né? Então, o que se vê aí é processos que não são adequadamente transparentes. Existe por parte aí, das distribuidoras aí, uma falta de clareza em relação aos critérios e, sobretudo, em relação aos parâmetros técnicos que fundamentam, né, essa conexão à rede. Então, na prática, a gente tem aí um fator bastante desafiador. E quando a gente olha, né, os principais fatores aí, um pouco da estatística aqui que o Jonas traz, mas também do acompanhamento que a Absolar faz junto aos empreendedores, inclusive aqui a gente vai falar sobre isso, né? Vou reforçar aqui o convite para vocês, empreendedores do setor, que também estão enfrentando essas dificuldades em relação à conexão, né, de trazer, depois da clara comunicação com a ANEEL, trazer também esses pontos aí de atenção para a Absolar. Bem, e aí, quais são as alternativas regulatórias, né, que uma eventual restrição ao processo de conexão poderia ser aí viabilizada, né? Seja aí a reconfiguração dos circuitos. Então, eu tive lá uma negativa da conexão do meu empreendimento ou do empreendimento do nosso cliente. Então, que alternativas a gente poderia buscar? Eventualmente, uma reconfiguração aí dos circuitos, remanejando o ponto aí de conexão, ou a definição aqui de outros pontos de conexão. Opa, está funcionando aqui. De outros pontos de conexão da geração distribuída, tá? De forma a permitir a viabilizar essa conexão, ou a conexão, né, em um nível de tensão superior ao desejável. Isso naturalmente tem aspectos desafiadores à medida que eu vou elevar aí a minha necessidade de investimentos. Em muitos casos, isso tem sido aí a sugestão da distribuidora. Olha, eu quero conectar aqui a minha instalação aqui no nível de tensão média, né, de 13.800 volts, mas vem aí uma sugestão, uma orientação ou uma definição por parte da distribuidora que eu conecte em 69 ou 138. Ou seja, ok, o acessante, o consumidor tem todo o direito de acessar a rede, mas muitas vezes aí com sugestões que inviabilizam o investimento. Ou uma outra alternativa, né, à medida que a gente tem aí um avanço da argumentação das distribuidoras em relação a um potencial fluxo reverso ou inversão do fluxo, tem sido aí uma justificativa muito comum em várias regiões. Sobretudo aí, a gente teve uma aceleração muito grande desse tipo de justificativa no estado de Minas Gerais, no Centro-Oeste, né, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e talvez aqui algumas regiões aqui do Nordeste também, com argumentações em relação a fluxo reverso. Então, uma redução aí da potência injetável, tá, tem sido aí uma das alternativas aí. Então, estava falando isso agora, né? Olha, um sistema de 500 kW não vai ser possível aqui. Existe uma forte restrição e eu tenho a necessidade de elevar o nível de tensão. Mas elevar o nível de tensão da conexão implica em uma forte elevação do CAPEX. Então, avaliar aí uma redução aí da potência, né, do sistema para que aquilo faça sentido. Também tem sido aí um dos caminhos, tem sido aí uma das sugestões das distribuidoras. E aqui, né, a quinta alternativa, que é reduzir a potência injetável em alguns horários, tá? Já que, segundo alegações em algumas regiões ou em alguns alimentadores do sistema, eu tenho aí
uma elevada geração no horário de alta radiação, tá? E é uma sugestão, a gente vê isso aí também de uma forma muito comum, sugestões no sentido de o parecer de acesso limitando a injeção no horário de alta radiação e ampliando a injeção fora dos horários de alta radiação, por exemplo, nos períodos noturnos. Tem sido também uma alternativa, tem sido aí uma sugestão, tem sido aí um caminho sugerido. E, naturalmente, e muitas vezes isso inviabilizando os investimentos em geração distribuída. Naturalmente, aqui o armazenamento de energia poderia ser aí uma alternativa, desde que, naturalmente, a gente tenha aí, de fato, um bom retorno de investimento, que faça sentido para o consumidor. Opa! Bem, e aí, qual que é o caminho para isso? Isso, infelizmente, tem sido aí uma prática muito comum, tem sido aí uma ocorrência muito comum, a restrição da conexão à rede, ou a inviabilização, ou a falta de transparência por parte da distribuidora. Aqui, uma iniciativa aqui através da ouvidoria da distribuidora, tá? Que é um primeiro passo. Caso isso não se resolva, e aí subir aqui para a ANEEL, tá? E um processo aqui que a gente incentiva aqui na Absolar, promover, trazer isso aqui para que, de fato, a gente tenha aí uma clareza, uma estatística em relação a esses problemas, inclusive regionalmente, para entender aonde, né, nós poderíamos sugerir uma melhoria aí dos processos. Que é justamente aqui a iniciativa aqui, de fato, né, isso está aberto não só para você que é associado ou eventualmente você que ainda não é associado à Absolar, né, poder trazer essa informação de forma conjunta, nós podemos promover e trazer mais transparência, né? Obrigado, mais um minutinho só para tentar acelerar aqui. Bem, e o processo de ouvidoria da Absolar, né, que é justamente, né, através aí desse processo, trazendo aqui o protocolo de atendimento para que a gente possa fazer o registro disso e ter uma estatística e ter uma referência para que, né, esse processo possa ser melhorado. E precisa ser melhorado, né, pessoal? Né? A gente tem efetivamente um número muito alto de ocorrências no Brasil e isso é um fator realmente muito ruim para o desenvolvimento do setor. E aqui alguns pontos, né, de atenção que foram até abordados nos painéis anteriores, né? Então, boa parte das discussões hoje, inclusive na 1304, né, que é justamente o projeto de lei que está em discussão aí, a expectativa é que seja aí de fato definida aí nessas próximas semanas, estão muito relacionadas justamente à questão de conexão, à questão da tarifa, tá? Então, primeiro ponto, um ponto de atenção aqui para o setor, para a cadeia, é justamente as discussões em torno do modelo, né, de restrição para a geração distribuída. Isso é um ponto de atenção importante. E, sobretudo, aqui as conversas da ONS com as distribuidoras de energia, ou seja, falta aí uma transparência em relação a essas discussões, de que caminhos estão sendo aí discutidos. Tá? Então, muito importante aqui ter a consciência, tem aí um ponto de atenção, né? A Absolar também fazendo um trabalho importante para acompanhar isso de perto, é um elemento fundamental. Acabou aqui meu tempo, deixa eu só finalizar aqui. Então, esse é um ponto aqui fundamental aqui de acompanhamento, porque isso pode trazer aí impactos, pode trazer aí naturalmente pontos que afetem aí os investimentos em GD. Assim como as mudanças da estrutura tarifária, que é um dos pontos que estão em discussão agora para 1304, e são pontos, seja a tarifa binômia, né, ou seja a cobrança de parcelas fixas ou de demanda, por exemplo, para unidades consumidoras com geração distribuída, também é um outro ponto muito importante que precisa ser tratado com muita responsabilidade, né, de forma que, sim, a gente tem aí a promoção de uma modernização do sistema elétrico, por outro lado, o respeito, as regras, o respeito
né, aos investimentos. Então, eu diria que esses são 2 pontos aí fundamentais aí, que devem fazer parte aí, devem estar no centro aí das atenções. E para finalizar aqui, acho que fazer esse convite aqui para os associados aqui, e também para quem não é associado aqui, está conosco aqui, fazendo parte aí, dessa, né, dessa força aqui para, de fato, promovermos o desenvolvimento sustentável desse setor. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Takata. Agora eu gostaria de chamar o João. Por favor, João, a palavra está com você. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, em nome de Martorelli Advogados, é um prazer estar aqui. O tema do painel tem a ver com geração distribuída e eu vou tentar falar focado nos incentivos de CMS, mas eu queria não me restringir somente à geração distribuída, porque eu estava até falando com um pessoal aqui antes de entrar para o painel, que para efeitos tributários não existe essa distinção, ou melhor, não é que não existe, é que ela é menor comparado com os aspectos regulatórios. Então, pegando aquilo que a gente trabalha, né, lá no escritório, com os clientes que a gente tem de ambos os perfis, eu queria trazer para vocês o contexto dos incentivos de CMS, sobretudo com a finalidade do Nordeste, para traçar alguns pontos na transição para a reforma tributária, e a conclusão seria aquilo que se pode fazer hoje, olhando para o presente enquanto o ICMS existe, e aquilo que poderá ser feito amanhã, considerando a nova estrutura tributária que teremos, sobretudo a partir de 1º de janeiro de 2033. Hoje, o contexto ele é de eliminação gradual dos incentivos de ICMS. A transição, especificamente do ICMS para o IBS, que será o tributo a ser criado que substituirá, né, o ICMS, ela vai acontecer a partir de 2029. Isso não quer dizer que não existam preocupações do ponto de vista fiscal antes disso. Ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2026, as empresas, todas elas, isso não é nada direcionado ao setor elétrico, já vai ter que ter algum nível de compliance fiscal em relação à nova estrutura tributária, sobretudo na emissão de documentos fiscais. Não vai gerar nenhum impacto, digamos assim, no caixa, mas esse impacto organizacional ele já está dado. Isso acontecerá a partir de 1º de janeiro de 2026, então as empresas que não estão olhando para esse problema agora, inevitavelmente vão ter que correr atrás disso na transição do final desse ano para o início do ano que vem. Qual é o ponto aqui em relação à geração distribuída? Nós tínhamos um cenário que nós temos 2 tipos de incentivos para a geração distribuída, normalmente, né? Considerando o contexto dos estados em geral, não só o Nordeste. Existem aqueles incentivos que se derivam do convênio 16 de 2015, que é aquele clássico, né? Até 1 mega isento de CMS. Esse incentivo ele não vai sofrer nenhum tipo de diminuição gradual até 2032. Por quê? Porque ele foi um incentivo concedido da maneira correta, da maneira procedimentalmente correta à luz do CONFAS. O que é isso? Os estados se juntam, discutem, aprovam, unanimidade, o benefício ele é concedido. Não precisa todos os estados concederem o incentivo, mas precisa todos participarem da discussão que gerou esse incentivo. O incentivo do Convênio 16 de 2015, ele não vai sofrer nenhum tipo de decaimento, ok? Em relação a isso. Existem outros tipos de incentivos que são no contexto, sobretudo da Lei Complementar 160, que são aqueles incentivos oriundos da guerra fiscal. Todo incentivo, seja ele para geração distribuída ou, enfim, outro tipo de contribuinte contemplado, que vai além das margens do Convênio 16 de 2015, ele foi um incentivo concedido de maneira procedimental, digamos assim, incorreta. Esses incentivos estavam existindo. Em 2017, o parlamento tomou a decisão de dizer que essa realidade ela não pode perdurar porque o cenário de guerra fiscal é um cenário de macrofagia, né, entre os entes federativos. Então, o decidido foi: vamos fazer uma regra de transição para que em 2032 esses incentivos que são irregulares, eles, a partir de 2029 também,
não é coincidência, esses marcos temporais, a partir de 2009 até 2032, eles vão começar a decair 20% ao ano, até que em 2032 eles serão extintos. Esse é o caso, por exemplo, do incentivo de Minas Gerais, que concede isenção até 5 mega. Tanto é que, se alguém tiver a curiosidade de abrir o regulamento do ICMS de Minas Gerais, esses incentivos eles estão colocados um ao lado do outro. Um tem prazo indeterminado e outro tem prazo até dezembro de 2032. Então, o que a gente tem em relação ao passado e o presente é isto. Então, qual é a primeira conclusão que é retirada daí? Todo e qualquer movimento, seja ele privado olhando para a empresa, seja ele público olhando para as associações e entidades do setor, tem que ser tomado agora. Por quê? Os impactos do benefício em relação ao ICMS, eles tendem a se diminuir com o tempo. Chegará uma hora que o ICMS não existirá mais. A outra conclusão que se tira é o incentivo tal qual nós o conhecemos hoje, do Convênio 16/2015, ele está mantido na transição. Então, a realidade que nós conhecemos agora para o ICMS será mantida em relação ao IBS. Então, se há planejamento em relação ao futuro, este incentivo especificamente ele pode ser colocado na conta. Qual é? Eu vou até mudar de lado aqui para falar. Estou mudando de slide, estou mudando de assunto, né? O que é que aconteceu por força da Lei Complementar 160 e do convênio, né, que a regulamentação, o convênio 190, todos de 2017? Os estados que faziam parte da mesma região geográfica de um outro estado que tinha passado um incentivo que violava as regras de concessão de incentivo fiscal de ICMS, era o caso de Minas Gerais. Minas Gerais foi um estado independente do juízo de valor, né? Ele foi extremamente arrojado. O legislativo de Minas Gerais foi extremamente arrojado a passar a legislação que, na minha opinião, em termos fiscais, é o estado da arte que nós temos hoje. Gostaria muito que todos os estados copiassem. Por definição legal, e aí eu não vou entrar aqui no mérito se essa definição legal é boa ou ruim, foi oportunizado a os estados da mesma região geográfica, ou seja, somente o Sudeste, a exercer o que a gente chama de regra da cola, que é um incentivo que eu não tenho, o outro estado tem, se eu estou na mesma região geográfica dele, eu posso duplicar esse incentivo. Posso me adequar ao mesmo incentivo. E assim o fizeram todos os estados do Nordeste. Aliás, todos os estados do Sudeste. Nessa sequência, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. A pergunta que fica é: qual é o contexto do Nordeste em relação a isso, já que nós estamos, né, num encontro em relação ao Nordeste? Essa janela de oportunidade, ela não foi aberta aos estados das demais regiões. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu gostaria que vocês considerassem é: a lógica da reforma tributária é a extinção total dos incentivos fiscais. E aí não tem nada a ver com PIS, COFINS, ICMS e tal. A lógica da reforma é: se ela fosse legislada da forma que ela foi concebida ali em meados de 2019, nenhum incentivo fiscal sobreviveria de nenhum tipo de tributo sobre o consumo, tá? Estou falando aqui de hoje ICMS, ISS, PIS e COFINS, IPI também. Amanhã, IBS e CBS. Alguns incentivos foram mantidos. No que interessa aqui para a gente, o REID, por exemplo. O REID sobreviverá à reforma tributária. Algumas outras janelas de oportunidade foram criadas. Eu posso até falar a respeito disso nas conclusões. Mas, o que é que o Nordeste pode fazer? E aí, o que é que o Nordeste pode fazer? Se você pegar toda a legislação de ICMS, e o ICMS ele é de competência dos estados, né? Os estados, vai ter uma seção chamada não incidência. Pode olhar, toda a lei. Ela vai ter assim. Antes de o estado dizer quais são as isenções, ele diz onde o ICMS não incide. Nos arranjos negociais, sejam eles de geração centralizada, mas sobretudo de geração distribuída, a energia ela é produzida pela própria entidade. Então, é extremamente defensável, eu sempre pensei isso, né? As discussões que a gente teve com os clientes, enfim. Eu sempre tive a opinião de que não é questão de você pedir uma isenção de ICMS. A rigor, para mim, o convênio 16/2015, ele sequer deveria existir. Porque ele ofende uma verdade auto-evidente, a meu ver, né? A nosso ver lá na equipe. Que é, quando a produção é minha e o negócio é meu, não há a circulação necessária para o incentivo, para a cobrança do ICMS. E aí, o que pessoalmente
sempre me deixou um pouco, digamos assim, curioso, né? Era a falta de judicialização ou, enfim, contestação frente ao fisco desse tipo de raciocínio. Só que de 2018, 2019, enfim, principalmente 2020 para cá, a gente começou a ver casos isolados inclusive aqui em Pernambuco tem um case desse, de consórcios. E esse processo específico que eu estou falando, ele transitou em julgado favorável à entidade. Só que o que eu esperava que iria ser tudo indicava, né, que iria ser uma proliferação desse tipo de discussão, isso não aconteceu. Porém, sobretudo de 2021 para cá, nós começamos a ver judicializações de ordem pública, que é o que a gente chama, né, ações de controle concentrado, que é uma pessoa entra com um processo que vale para todo mundo. Resumindo, é isso, tá? Para não entrar em detalhes técnicos aqui. Essas ações, como são processadas perante os tribunais de justiça, porque a gente está falando de CMS é um tributo estadual, né? Respectivo tribunal de justiça que vai poder decidir a respeito. Começou no Centro-Oeste. Recentemente eu falo, semana passada, chegou no TJ do Piauí. O que é que o TJ do Piauí disse? Simples, é o que todos os outros, o que o TJ de Goiás falou, o TJ do Mato Grosso falou. O TJ do Mato Grosso é a ação que está mais avançada, ela já está finalizada. Goiás ainda está em discussão, o mérito foi decidido favorável ao contribuinte, mas ainda falta a definição do processo em si. TJ do Piauí está em medida cautelar, né? Decisão liminar. Eles disseram, se a energia mercadoria, mas ela está dentro do sistema de compensação, obrigado, não existe o fato que impõe a cobrança do ICMS. É mais complicado dentro do processo esse tipo de argumentação? Mas se espremer, o raciocínio é esse. Aí, já passando aqui para as conclusões, né? Exemplos de, digamos assim, arranjos potenciais na reforma tributária, que é, tudo bem, eu vou ter uma cobrança cheia, e vou ter uma cobrança potencialmente maior em termos de carga tributária daquilo que eu tenho agora. Tudo bem que para quem já se vê com o ICMS, se vê com uma realidade muito árida, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, a alíquota do ICMS é 20,5%. Se você coloca o PIS e COFINS, se você está em um tipo de regime é 3,65%, né? Se você está em outro tipo de regime é 9,25%. O ICMS é o mesmo para ambos. Então, a carga tributária já é naturalmente alta. Quando houver a transição total para a reforma tributária, você vai continuar sendo tributado muito. A alíquota estimada hoje é em 28%. Eu acredito que será maior. Eu acredito que será 30%, para manter o nível de arrecadação que a gente tem agora, né? Já que a gente não está vendo um esforço de controle de gasto, né? E se você não controla o gasto, sua dívida é alta, você tem que aumentar a arrecadação. Essa é a verdade, ela é autoimposta. Você vai evoluir para um cenário de carga de 30%, só que você vai ter o creditamento amplo também. Então, a primeira coisa que uma empresa, seja a que tem um projeto futuro, seja a que quer manter a sua operação na transição, precisa pensar como é que eu me relaciono com o meu fornecedor, ou seja, da onde o crédito vem, e como é que eu me relaciono com o meu cliente, que é para onde o crédito que eu gero vai. Se todo mundo estiver na cadeia, esse arranjo ele tende a ficar positivo na reforma. Agora, eu estou falando aqui exclusivamente de quem está sujeito ao ICMS. Quem está hoje sujeito ao ISS, a tendência é que haja uma piora em relação ao quadro fiscal. Essa é uma tendência. Por quê? Porque a carga que o ISS traz hoje ela é muito menor, ela é no máximo 5%. E há muitos incentivos de CMS porque isso permite que a alíquota desça até 2%, né? Isso está regrado, é um regramento nacional. Então, o recado que fica em relação ao futuro é a análise e planejamento em relação à nova carga que acontecerá e em relação ao passado e o presente, sobretudo na janela entre 2026, né, que praticamente estamos, até 2032, considerando o ponto crítico 2029, o que é que nós podemos fazer hoje em relação ao que a gente tem do tributo que é cobrado hoje, considerando os agentes que a gente tem hoje, os privados e os públicos. Essa, a meu ver, seria a discussão para o agora, de extrema importância. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigado. Parabéns, João, pela excelente palestra. Agora eu gostaria de chamar Felipe Godoy. Por favor, Felipe, a palavra está com você.
Muito boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Bessolar pelo convite, né, para a Croma. É uma alegria enorme estar participando desse evento e estar recebendo mais uma vez no evento da Bessolar aqui na Terrinha, né? A ideia é a gente falar rapidamente um pouco, né? Acho que sobre o tema que tá listado aí na apresentação. Eu acho que todo mundo que lida com geração distribuída já passou por desafios relacionados a algum ponto ali, né, operacional na geração distribuída. Seja ele principalmente com atendimento de prazos ou erros operacionais realmente dentro dessa operação da GD. E a ideia é passar um pouquinho da experiência da Croma, né? Como é que a gente lida, como é que a gente acaba tratando esses casos para estar resolvendo eles, ou tentando resolver eles da melhor forma possível, né? Institucional da Croma, bem rapidamente. Então, a Croma é a primeira comercializadora independente do Nordeste. A gente gosta de ser chamada de uma plataforma de soluções energéticas, atuando aí nas 3 principais áreas: geração, gestão e comercialização. Aí um pouquinho dos números da gente, não vou entrar muito em detalhe, mas focando aqui na geração, a gente atua tanto na geração centralizada e distribuída. A Croma muitas vezes é conhecida, né, pela sua atuação na geração centralizada dos grandes projetos, mas a gente tem uma atuação presente também na geração distribuída por meio da nosso veículo de investimentos em GD, que é a Flip Energia, tá? Então, um diferencial quando a gente vai olhar para a área de geração da Croma é justamente essa atuação integrada. Então, a gente entra ali desde a fase inicial de concepção e desenvolvimento de projetos e a gente atua durante todo o ciclo de vida. Então, a gente pega estruturação de capital, construção, comercialização, operação e manutenção, né? Então, isso é um ponto interessante, porque a gente pega esse projeto logo na concepção e a gente traz essa visão de que, cara, a gente vai ter que operar, a gente vai ter que manter esse projeto. E aí, com isso, a gente busca endereçar muitos dos problemas que podem surgir logo ali no primeiro momento. E aí, focando na geração distribuída, né? A gente tem aí hoje um portfólio de aproximadamente 20 megawatts de projetos concentrados ali no Nordeste. E esses projetos, eles têm operações de formas distintas. Autoconsumo remoto, geração compartilhada. A gente pode ver um pouquinho aí das distribuidoras, né, dos estados em que a gente tem atuação, uma concentração um pouco maior aqui no estado de Pernambuco. E essas usinas também estão ali em estágios distintos, né? Tem usina em operação, tem usina em construção e algumas usinas ali também esperando no desenvolvimento, que eu nem listei elas nessa tabela, né? Mas uma característica é que esses projetos todos, GD1, que é o que a gente acredita que faz mais sentido. A GD2 para esse tipo de operação, né, geração compartilhada, ele ainda não está fazendo tanto sentido, né? E aí a gente entrando no tópico realmente da apresentação, né? Gostaria de trazer, né, um pouco das dificuldades enfrentadas, os principais pontos que a gente enfrenta lá nos projetos, quando a gente vai falar do desenvolvimento, construção, operação desses projetos de geração. Então, o primeiro ponto, né, de negativas de conexão. Então, eu lembro muito bem quando a gente começou ali, né, naquele momento, 2022, início de pedido de parecer de acesso, orçamento de conexão, e a gente tinha uma expectativa de cerca de 50 megawatts de projetos próprios, com base no que a gente tinha feito ali de prospecção, e a gente acabou terminando ali com cerca de 10 megawatts, e depois recorrendo conseguimos subir um pouco para 15 megawatts, e ali a gente hoje com aqueles 20, foi a partir de alguma aquisição de alguns projetos que estavam em desenvolvimento. Mas a gente enfrenta a negativa de conexão, muitas vezes, sem uma justificativa clara, né? Sem especificar realmente qual é o motivo daquela negativa. Seja, por exemplo, algo muito comum, orçamentos de obra, né, de conexão extremamente elevados, sem uma justificativa clara do que é que leva aquela condição específica para aquele projeto. Prazos excessivos. Então, a gente tem aí análises delongadas que comprometem cronogramas e contratos firmados. Então, muitas vezes a gente faz aquela projeção, a gente estrutura aquele projeto pensando em trabalhar naqueles prazos regulatórios que foram já estabelecidos e muito dificilmente esses prazos acabam sendo atendidos, acabam sendo cumpridos integralmente. Então, a gente tem dificuldade em estar lidando, fazendo esse planejamento e uma vez que tem essa dificuldade em realmente identificar qual é o prazo, qual é o cronograma que a gente vai estar trabalhando e estabelecendo ali dentro.
Exigências divergentes. Então, esse é outro problema que a gente enfrenta demais. Está aqui Matheus, nosso coordenador de engenharia. E, caramba, quantas vezes a gente tenta trabalhar, moldar um projeto específico com base numa experiência passada, e quando a gente chega para apresentar, ele é reprovado por motivos distintos. Então, você tem um descasamento entre distribuidoras, mas além disso, né, a gente tem um descasamento dentro da própria distribuidora. Então, às vezes, a gente pega um analista, identifica uma necessidade específica, outro analista não identifica. Então, a gente tem um caso emblemático, agora bem recente, né, num relatório de comissionamento, em que a gente basicamente replicou a estrutura total, e aí quando chega lá no outro analista, não, tem uma série de requisitos e solicitações adicionais, e isso acaba atrapalhando, comprometendo, né, os prazos que a gente vinha trabalhando. Outro ponto é que as normas elas estão se transformando constantemente. Então, a gente tem normas estáveis que mudam com certa frequência. Então, mais uma vez, a gente tenta trazer o aprendizado, né, daquilo que foi passado, daquilo que a gente tinha recebido, que tinha aprendido com outro projeto, e aí a gente acaba sem conseguir utilizar esse conhecimento porque as normas sofreram mudanças, o entendimento sofreu ali uma mudança, né? E aí, por fim, erros na compensação de energia. Aqui eu gostaria até de fazer um adendo, né? Foi muito interessante, o Jonas comentou, o Takata também comentou, de vários problemas que estão sendo enfrentados junto com as distribuidoras e como é que o integrador ele pode estar remunerando isso. Lá na Croma, a gente criou uma nova área de negócio, que é justamente a gestão de consumidores educativos. Observando essa demanda daqueles consumidores que a gente tinha no Mercado Livre, que a gente já fazia gestão, e aí esses caras disseram, poxa, eu tenho unidade no cativo e eu queria ter esse olhar de vocês para estar fazendo auditoria de fatura, ver se está sendo feito, está sendo cobrado direitinho na nossa tarifa de energia, para ver se a compensação ela está sendo feita correta, análise de eficiência energéticas, né? Então, quando a gente botou esses pontos todos, criamos essa nova área e, bom, é uma área que está sendo, hoje eu posso dizer que é a área que está mais crescendo dentro de gestão de consumidores do Mercado Livre, tá? Ou dentro de gestão de consumidores lá dentro da Croma. E aí, a gente, olhando esses problemas, né, a gente vai buscando soluções. Então, a gente busca construir essas pontes, né, com as distribuidoras, entender ali que tentar tratar eles não como inimigos, né, mas como parceiros, como players essenciais lá para que esses projetos, stakeholders, né, essenciais para que esses projetos sejam um sucesso. Então a gente tem ali uma transparência, né, no envio das informações, técnicas completas, isso é importante, né, não adianta cobrar prazo, cumprimento de prazo, se a gente não entrega as informações integrais, as informações completas de tudo que é necessário para aqueles processos. Antecipação, né? Então, contato prévio para alinhar prazos e requisitos de conexão. Isso aí é muito importante, porque lembra que eu comentei, né? A gente dificilmente vê esses prazos sendo cumpridos. Então, se a gente consegue sentar, alinhar, entender, eu consigo adequar o meu planejamento para aquela necessidade, para aquela situação que o projeto está passando, né? E aí o respeito à realidade local. Então, a gente falou, é muito bom quando as distribuidoras elas estão lá cumprindo os prazos, mas eu vou falar um pouquinho mais como é que a gente pode lutar e brigar por isso, mas a gente tem que respeitar também a realidade local das distribuidoras e saber que há limites operacionais. Então, o que a gente tenta fazer muitas vezes é focar a atenção em alguns pontos específicos, né? Qual é a usina que está mais urgente, qual é a usina que está sofrendo mais, para que a gente possa concentrar e tentar resolver ali aquele problema específico. Fazendo isso, a gente está esquecendo que a distribuidora tá atrasada? Não. A gente busca algum tipo de compensação também por esses problemas que ali vão aparecendo, né? E aí, como já foi comentado, né, bem pelo Takata, a gente tem a parte de como é que a gente defende os nossos direitos. Então, o primeiro ponto, não vou me delongar muito, né, já foi pontuado, mas aí a gente tem a ouvidoria. Então, não foi atendido o prazo, não tá legal aquele ponto. A gente entra logo na ouvidoria, né, da distribuidora, para deixar registrado, deixar lá regulamentado que não está sendo atendido aquele ponto específico. E aí, o ponto seguinte, eu acho bem interessante, e eu gostei muito da gente ter a presença da ARP aqui, né, nesse painel, que é a presença das agências reguladoras estaduais e a sua atuação. A gente tem um case concreto lá dentro da Croma, onde a gente buscou auxílio, né, da agência estadual, no caso, lá no Ceará, e a gente conseguiu reverter um orçamento de conexão.
Então isso aí é bem interessante, né? Um orçamento de conexão totalmente desfigurado, fora da realidade, e a gente foi recorrendo. Buscamos o auxílio da ARCE, né, a agência reguladora lá do Ceará, e eles já tinham outros casos que tinham vivenciado parecidos, e a gente conseguiu construir a argumentação para estar realmente revertendo essa situação daquele projeto específico, e hoje esse projeto está em construção. E aí, por fim, né, a judicialização, mas a gente tem que pensar, eu gosto de pensar que a judicialização é o último recurso, né? A gente tenta correr atrás pelos caminhos administrativos, pelo contato com a distribuidora, né? Pela proximidade ali com eles. Mas, claro, não sendo possível, a gente não pode deixar aquele penalização, aquele direito que não foi atendido, não foi cumprido, né? Deixar ele ali de lado. Então, a gente deve sim estar buscando, né, a nossa reparação pelos danos causados. Britânico, viu, Felipe? No horário, amigo. Parabéns pela palestra, pelo estudo de caso, a forma que a Croma trabalha é sempre muito completa e com alto nível de compromisso com o cliente. Gostaria de chamar agora o Adriano de Santana, representante da ARP aqui no nosso evento. Por favor, Adriano. A ARP é uma. Como é que passa aqui, né? É uma agência de regulação, é uma autarquia em regime especial, vinculada diretamente ao governo do Estado. E recebam, inicialmente, um abraço caloroso do nosso diretor-presidente, que é Carlos Porto Filho, e de nossa diretora técnica operacional, a doutora Roberta Machado. Infelizmente não puderam estar aqui hoje. Então, assim, só para passar rapidamente, a ARP ela atua em vários segmentos de regulação e fiscalização do Estado. Energia elétrica, gás canalizado, esgoto, água, terminais, rodovias, resíduos sólidos, contratos de gestão. Então, a gente atua junto a empresas, né, como Neoenergia, Copergás, Compesa, Sociacam, que são as rodovias, motorrodovias, concessionárias, prestadores de fio. Tem um leque grande de atuação em todo o estado de Pernambuco. Então, a atuação de uma agência de regulação, ela se baseia realmente em manter o equilíbrio das relações, né, dos players envolvidos, né, que é o poder concedente, o prestador de serviço e o usuário mais interessado no serviço de qualidade. Preço justo, transparência são os objetivos da manutenção desse tripé numa perfeita harmonia, que muitas vezes não é possível, né, porque você sempre vai desagradar um, não agradar suficientemente o outro, mas o trabalho tem que continuar com esse objetivo, né, de manter o equilíbrio entre essas partes envolvidas. Temos aqui a nossa missão: regular os serviços públicos em busca de um desenvolvimento do Estado, serviços de qualidade com preços justos. Nossa visão é contribuir para a qualidade de vida, né, com atuação técnica e inovadora. Bom, alguns valores: imparcialidade, isso é fundamental, né? Muita gente pensa que a agência de regulação ela atua como um PROCON da vida, né? A favor do consumidor. Não é, né? A agência de regulação ela trabalha de forma imparcial dentro da legislação vigente, dos direitos do consumidor e dos contratos de concessão que foram firmados entre as partes. Ética, integridade, sustentabilidade, responsabilidade. Bom, então a gente atua aqui em várias áreas e o nosso foco aqui é a nossa área de energia elétrica, né? Então, junto a essa área, a gente trabalha mediante um convênio de cooperação, né, onde a ANEEL descentralizou as atividades de fiscalização, né? A gente não regula, a gente fiscaliza, né? Quem regula realmente é a ANEEL. E a gente trabalha com a fiscalização do setor elétrico em Pernambuco, mediante algum contrato de metas. Então, a nossa atuação sempre é regida por orientações e determinações da ANEEL, da Agência Nacional de Regulação. Por mais que a gente tenha
intenção, boa vontade de atuar, né, espontaneamente sobre um assunto A ou um assunto B, a gente sempre tem que pedir essa autorização à ANEEL dentro desse convênio de cooperação. Ok? Bom, então o convênio de cooperação assinado em 2011, ele se desdobra anualmente em contratos de metas. Se desdobra anualmente em contratos de metas, onde a gente atua não só na parte de distribuição, né, junto à Neoenergia Pernambuco, e também junto à parte de geração, né? A gente atua também em parques de geração. Bom, agora no contexto aqui, que foi colocado para a gente debater um pouco, tanto o Jonas como o Takata, né, todo mundo já fez uma abordagem muito objetiva, muito concisa no que acontece. Bom, alguns números que foram colocados aqui, né, a gente realmente enfrenta ainda um certo crescimento de MMGD, né? A nível de Pernambuco, basicamente todos os municípios de Pernambuco têm geração distribuída, né? São 185 municípios, mais ou menos 1,5 megawatts de potência instalada. 143 mil unidades recebendo GD, 255 mil recebendo créditos dessas unidades geradoras. Então, o perfil de Pernambuco é muito parecido com o perfil do Brasil, né? Você compara aqui, a curva é muito parecida. Aqui. Não? Bom. E se eu abrir isso por segmento, a quantidade maior de GD realmente se verifica no segmento residencial, né? São 122 mil, 122 mil unidades com geração distribuída. Em segundo vem o comercial, rural, isso em quantidade. Quando você olha em potência instalada, aí já muda um pouquinho, né? O residencial continua na frente, né, com 56%, e o industrial vem para terceiro aqui, ó, tá vendo? Com 16%. Então você tem aqui o comercial ainda em segundo e o industrial em terceiro aqui. Ok? Por grupo de tensão, então você vê que o grupo B realmente é a maioria, né? A baixa tensão. O grupo A4, né, tem 13,8, tem uma fatia expressiva também. Isso é o retrato aqui do estado de Pernambuco. Bom, em todo fórum que a gente participa junto à ANEEL, sempre se destaca essa tal de curva do pato, né, que é aquela questão de entrada, né, da necessidade de entrada rápida de geração nesse horário aqui, quando o sol começa a desaparecer, né? O sol começa a desaparecer, o sistema precisa rapidamente entrar com geração hidráulica e térmica. E às vezes a resposta não vem, né? Não vem, né? Não sei se foi ano passado que teve um desligamento a nível nacional por conta disso aqui. Então, nos fóruns que a gente participa, o que se fala é que o sistema está, assim, digamos assim, prestes a entrar em colapso por conta disso. Talvez, quando se pensou lá com a 482, né? E a abertura desse mercado não se pensou no que aconteceria se isso crescesse demais, né? Talvez o sistema não tivesse se preparado para poder comportar esse crescimento abrupto que aconteceu. Então, isso exige forte despacho, né, de energia em pouco tempo, né? As baterias que foram aqui colocadas talvez sejam uma solução para isso. A questão da inversão de fluxo, isso já foi colocado aqui, é um problema, né, que a distribuidora tem o direito, né, de alegar inversão de fluxo para negar conexões. Bom, alternativas tecnicamente viáveis, conectar em outro ponto, em outro sistema, em outra rede, e chegou até o absurdo, isso a própria ANEEL disse para a gente, não foi aqui em Pernambuco, mas alguma distribuidora aconselhou o cliente a gerar com energia solar à noite, né? Parece piada, mas está lá no parecer e foi enviado pela distribuidora, né? Coisas curiosas. Bom, atuação regulatória, dificuldade de atendimento de novas conexões, ligação com necessidade de obra. Isso tem impactado
fortemente os indicadores da distribuidora. A gente, quando fiscaliza o tema ligação nova com necessidade de obra, que te vê claramente que GD é um fator muito impactante de forma negativa nos indicadores da distribuidora por conta disso, né? A gente tem um caso prático que está rodando hoje na nossa agência, de uma agente na faixa de 1 mega, mais ou menos, na lado de Afrânio, que ele já está simplesmente há mais de um ano atrasada, né? É uma obra de 1 mega, com extensão de mais de 1 quilômetro, então entra com prazo regulatório de 365 dias. E ele já está 365 dias atrasado em relação a esse prazo. Então ele pergunta, poxa, o que é que a Arve pode fazer em relação a isso? A gente está fechando uma nota técnica em relação a esse caso, e a conclusão é o seguinte, que não existe, para esse caso, indício de descumprimento regulatório por parte da distribuidora, por incrível que pareça. Por quê? Porque o fato dela estar atrasada com o prazo não caracteriza um descumprimento regulatório. Por quê? Porque tem lá um artigo, acho que é o 439 da Resolução 1000, que diz que se você, distribuidor, atrasar, você simplesmente tem que compensar financeiramente o cliente devido àquele atraso, mas não caracteriza um descumprimento regulatório, por incrível que pareça. Então, esse cliente está realmente preocupado com o prazo, alegando realmente perda financeira e tudo mais, mas são as regras do jogo, né? Do jogo. Então, a ANEEL também está participando desse caso, que é um caso emblemático, lá no sertão de Pernambuco. Então, os prazos são mais ou menos esses. A obra tipo 1 em baixa tensão, 60 dias, se acabou. Então, um dos impactos para a distribuidora, a nível regulatório, é descumprimento de prazos regulados, né? Cabe punição? Não, cabe pagamento de compensação financeira em função desse atraso. Já foi citado aqui também a questão da complexidade do faturamento de GD. Isso tem impactado fortemente os indicadores da ouvidoria, porque o cliente, né, como não entende o faturamento de GD, porque é realmente complexo, é muito complexo, ele vai reclamar. Reclama na ouvidoria da ARP, reclama na ouvidoria da ANEEL, reclama junto ao integrador, reclama com todo mundo, porque ele não entende isso aí. Então, piora desses indicadores, né? Falou-se aqui também dessa questão dos indicadores de faturamento, também é uma piora iminente. Bom, forma de compensação, na própria unidade, parará. O mais importante aqui é o item 4, que é a geração compartilhada, né? Então, existe uma decisão do Tribunal de Contas da União para que a ANEEL faça um estudo sobre essa modalidade de compensação, que é a geração compartilhada. Na visão do Tribunal de Contas da União, está se descumprindo, não é, o artigo 655D e o 655M da Resolução 1000, lá da própria ANEEL. Então, nesse momento, a ANEEL está fazendo estudo, né, com 3 ou 4 distribuidoras do país, para, com base nesse estudo, talvez promover algum ajuste na Resolução 1000. Né? Hoje, o que é feito em termos de geração compartilhada está perfeitamente dentro da regra. Ninguém está descumprindo regra em momento nenhum. Mas existe essa orientação do Tribunal de Contas que talvez resulte em alguma alteração futura dessa resolução, desse artigo específico. Beleza? Bom, então é isso. A ARP existe aqui para ajudar. Temos dois telefones específicos de energia elétrica, esse aqui, e para os demais casos, né, principalmente de Compesa, de água, é o telefone de baixo aqui. Tá bem? Nos sigam aqui no Instagram. Estamos aí para ajudar vocês. Meu nome está ali. Tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Excelente, Adriano. Sempre bom estar presente o pessoal da Agência Reguladora Estadual, mostrando o seu trabalho. Pessoal, a gente tem tempo para algumas perguntas. Vou fazer 2 perguntas. Vou me dar o direito de moderador de eu mesmo fazer as perguntas com base no que o pessoal me mandou, mas tanto uma pergunta na área tributária como na área de regulação e imigração. Eu vou começar pelo João. João, a gente está aqui no Nordeste e nenhum estado do Nordeste implantou a isenção de ICMS como Minas Gerais implementou. Minas é Sudene. Minas tem alguns benefícios ali do Banco do Nordeste, ali no norte de Minas, virou um polo gigante de energia solar.
não existe nenhuma forma de ter essa cola pelo fato de Minas ter benefícios do Nordeste e o Nordeste não poder ter esses benefícios que tem no Sudeste. Como é que vocês, tributaristas, vê essa possibilidade de ter alguma medida provisória ou alguma entrada na justiça? Eu não sei o juridiquês o tecnês das palavras, mas acho que você está me entendendo, né? Tem essa brecha, tem essa possibilidade no futuro? Como é que você vê essa questão? Obrigado pela pergunta, Jonas. A pergunta é excelente. A resposta é sim. E esse sim se desdobra em 2 pontos, né? Um ponto micro, que é meu negócio hoje. Quem quiser judicializar com esse argumento, ele, em primeiro lugar, é um argumento novo, mas não deveria ser novo. Acho que não sei se você entende o que eu estou dizendo, né? Para mim é auto-evidente. Só que a gente tem pouco precedente a respeito disso, porque a discussão, por algum motivo, ela não algum motivo não, são alguns motivos, né? Ela não floresceu. Mas sim, você pode fazer agora, tomar alguma medida nesse sentido? Pode. Mas eu, isoladamente, tenho um receio a respeito disso, na minha empresa. O que é que eu posso aguardar em relação ao macro, né? O que é que o poder público poderia fazer hoje? Eu estava falando eu cheguei a dizer na minha fala, né, que se você olhar toda e qualquer legislação de CMS, ela vai ter uma seção a respeito de não incidência, que é, traduzindo, né, aquilo no qual sequer o ICMS ele pode ser discutido. Não é que ele vai ser cobrado e eu vou dar um desconto. Não é que ali ele seria em tese cobrado e eu vou dar uma isenção. Não. Aquilo ali é onde é que o ICMS sequer é discutido, não incidência. Se um governo estadual, no caso o Poder Legislativo, né? Se o Poder Legislativo quiser alterar a sua respectiva lei do ICMS hoje, ele pode fazer isso hoje, para começar a valer a partir de amanhã. Por quê? Isso não é aumento de carga tributária. Se não aumenta de carga tributária, não há submissão às anterioridades. Se o Poder Legislativo quiser fazer isso hoje para valer a partir de amanhã, vai ter impacto orçamentário, que é um dos grandes empecilhos que acontecem quando um Estado, né, abraça essa causa, né? Algum deputado ou algum grupo de deputados abraça a causa. Isso aconteceu no Mato Grosso, tá, pessoal? Estou falando isso com base num caso prático, né? O Mato Grosso, antes de haver a judicialização, ele tentou, num projeto de lei, fazer uma não cobrança ali, né? Por quê? Porque o Mato Grosso ele está no Centro-Oeste, né? E as coisas elas não acontecem por coincidência, né? Você tem a transição para a reforma tributária, né? Você tem a extinção dos incentivos, né? Quem que perde ou tende a perder, né? Eu não quero fazer futurologia aqui, mas quais entes tendem a perder competitividade com a extinção dos benefícios? Porque, bem ou mal, a guerra fiscal ela era um fator de, não vou dizer equalização do jogo, mas deixava o jogo menos injusto sob a ótica dos estados do Nordeste e do Centro-Oeste também, em relação aos estados onde há mais estrutura, há mais logística, há mais, sobretudo, Sudeste, né? Há mais consumidores. Com a extinção dos incentivos, os estados do Nordeste e do Centro-Oeste eles vão perder essa arma, né, que eles tinham para atração de investimento. Não sei se vocês perceberam nos casos que eu trouxe aqui, onde começou a haver esse tipo de judicialização em controle concentrado que eu disse, né? Que é um partido político, ele vai lá, provoca o Tribunal de Justiça, por favor, pare de cobrar ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica. Todo e qualquer arranjo ali dentro, pare de cobrar. Até agora os tribunais estão dando sinal positivo a respeito disso. Começou no Mato Grosso, foi para Goiás, agora Piauí. Centro-Oeste vindo para o Nordeste. As coisas não se desenham por acaso, dessa forma. Então, Jonas, fechando aqui a resposta, né? Sim, dá para fazer no micro, existe precedente nesse sentido. É muito precedente? Não. Existe um certo risco? Sim, principalmente considerando a realidade individual da empresa. Arranjo público em relação a isso. Dá para fazer? Dá. E como você está mexendo simplesmente no reconhecimento de uma não incidência, você não está passando uma isenção. Se não está passando uma isenção, você não precisa daquele estudo de impacto orçamentário, né? Porque você não está renunciando. Não é a renúncia de receita na qual o Estado ele poderia cobrar
aí ele vai deixar de cobrar, aí precisa compensar isso de outra forma. Não se aplica, não é aplicável. Você não vai estar mexendo na parte da legislação que é isenção, ou seja, estava cobrando até agora, não vou cobrar depois disso. Não, você está reconhecendo que nunca deveria ter havido a cobrança ali. E o trâmite legislativo nesse ponto fica mais fácil. Obrigado, João. Agora, para o Felipe, também estendendo aqui pro Dakata e para o Adriano, pessoal. Felipe, Dakata, Adriano, tem dois pontos aqui. Primeiro, o pessoal tem perguntado como é que você é um cliente de GD e quer migrar para o Mercado Livre. Como é que é essa denúncia, como é que está esse processo, os tempos. E segundo, Dakata, Adriano, dentro da condição de demora, a geração distribuída ela tem uma particularidade que o seu faturamento, o seu crédito depende da distribuidora. E às vezes isso ocorre atrasos relevantes qual é o caminho correto de reaver alguma compensação, algum retorno nesses atrasos recorrentes na compensação de crédito que a distribuidora vem realizando em muitos casos. Então, eu vou começar com o Felipe, depois eu passo para vocês dois e a gente termina nosso painel. Vamos tentar ser o mais breve possível, porque já estou não cumprindo a regra aqui do pessoal. Por favor. Não, joia. Ótima pergunta, Jonas. E é o que tem acontecido com muita frequência, né? É aquele consumidor que... O que é que acontece, né? Os consumidores, o filé mignon, muitas vezes, ele já foi atacado ali pelo integrador, né? Ou ele já está no Mercado Livre. Aí você passa a ter algumas situações aqui. É aquele consumidor que tem uma geração distribuída, mas está querendo buscar alguma forma de economia um pouquinho maior. O integrador que tem um contato com aquele consumidor e quer desenhar, né, alguma solução maior. Então, hoje a gente tem feito a migração de uma quantidade realmente bem significativa, né, de consumidores a autoprodutores. E aí você pergunta, né, como é que fica essa questão ali da AGD? A gente vou trazer aqui duas situações em específico, né? Primeiro, quando ele tem um alto consumo remoto, né, ele está usufruindo dessa geração por meio de uma usina em outra unidade consumidora. E aí, nesse caso, às vezes fica mais complicado dele conseguir estar realmente tendo um bom usufruto dessa energia ali pela forma como funciona dentro do mercado livre de energia. Ele consegue fazer a migração. Em termos de prazo, não tem... Hoje a gente fala de 6 meses tranquilamente para fazer uma migração, né, desse cliente com GD ou sem GD, tá? Então não tem feito muita diferença nesse sentido. Mas a compensação remota no mercado livre de energia, ela vai estar funcionando de outra forma. E muitas vezes essa forma ela não vai ser tão atrativa feito ele tinha ali no mercado cativo. Então, o que é que acontece com esses consumidores? Por vezes, eles tentam alocar essa energia para outras unidades consumidoras, como é o caso, ele pega ali, vou distribuir essa energia para outras unidades que estão no cativo, por exemplo, em baixa tensão. Procuram algumas empresas que trabalham com locação nessas usinas para outros clientes, né, para tentar continuar usufruindo dessa energia dentro do sistema de compensação de energia elétrica. O outro caso que a gente tem é aquele autoprodutor que está gerando a energia ali em loco. E hoje em dia o que a gente tem mais visto é esse cara, ele vai para o Mercado Livre, ele tem uma economia bem significativa, mas para reduzir os custos de adequação desse sistema, ele vai partir para uma solução grid zero. Então, com essa solução grid zero, ele passa a ter uma adequação mais simples, mais barata, mais rápida, e ele mantém uma viabilidade interessante. Se esse cara ele tem um excedente muito grande de energia, poxa, aí tem que fazer a conta, tem que ver quanto é que vai ser desperdiçado, tem que ver se faz sentido investir num sistema de medição adequado para que ele possa estar injetando, mas aí é muita conta e aí esses casos eles começam a ficar cada vez mais tailor-made e ajustados para cada consumidor específico. Então tem que ser feito um estudozinho ali mais detalhado para ver realmente qual a melhor solução. Bem, Vamos continuar. vamos lá. Vou começar aqui a responder, depois a gente vai ter o Adriano aqui trazendo a visão aqui do regulador. Bem, essa temática aí do efetivo crédito, né, e a efetiva a compensação desses créditos de forma que esses créditos efetivamente estejam aí, tomem efeito na conta de energia do cliente, do consumidor, isso é um ponto importante de atenção. A gente tem visto aí em várias regiões, em várias distribuidoras,
operadores, né, gestoras, trazendo essa dificuldade aí. Então, acho que o primeiro ponto é acompanhar, né, de perto, né, fazer um controle efetivo da energia injetada, dos créditos e se efetivamente esses créditos estão sendo aí convertidos e refletidos na conta de energia. É um ponto importante de atenção aí em relação a processos, em relação a sistemas, tá? Para que, de fato, o benefício realmente se traduza ao consumidor. Tá? Então, eu diria um ponto importantíssimo de atenção e, naturalmente, aí existem prazos regulatórios para que isso aconteça. Tá? E aí eu vou passar a palavra aqui para o Adriano para trazer aí a visão aí do regulador na visão dele. Ok, Takata. Veja, apesar desse controle todo, né, que tem que se ter no processo como faturamento de GD, que é muito complexo, erros acontecem, né? Falhas acontecem. E a Neoenergia hoje tem 4.100.000 consumidores, mais ou menos. E quando eu trabalhava lá, eu lembro claramente, olha, quando acontece um erro no sistema, o erro não afeta 2 clientes, não, afeta de cara 100, 200 mil clientes. Então, torna-se um erro realmente massivo. E, assim, a nossa coordenadoria de energia elétrica, ela não trabalha no pontual, ela não trabalha resolvendo o caso de Takata ou de Jonas. Não, a nossa coordenadoria não, ela trabalha no processo da distribuidora, no processo da geradora. Adriano, então a agência não pode fazer nada em relação ao atraso de compensação desses créditos? Claro que pode. Existe a ouvidoria da ARP para isso. Então, via ouvidoria, né, uma vez que ele tentou uma abordagem junto à própria distribuidora e não teve sucesso, não teve esclarecimento, porque é muito comum, né, era dar respostas totalmente evasivas, desconexas. Parece que está tratando de outro assunto. Né? Quando eu olho lá, a coisa, poxa, não é possível que ela deu essa resposta. Então, entra via ouvidoria, né? Uma pessoa da ouvidoria vem até a nossa área e a gente conjuntamente abre a resolução 1000, abre o procedimento de rede e vai construindo uma resposta para aquele caso de Takata, para aquele caso de Jonas. Entendeu? Então, é assim, é caso a caso via ouvidoria. É um processo massivo, global, é via coordenadoria de energia elétrica. Tá bem? Então, esse é o processo, esse é o caminho. Não ficando satisfeito o consumidor, vai para a ouvidoria da ANEEL em terceira instância. Aí lá, a ANEEL vai tramitar direitinho, vai consultar a ARPA também sobre certos processos e vai dar a resposta ao consumidor. Não teve jeito, o consumidor não está satisfeito, aí, meu amigo, não tem outro caminho a não ser judicializar. Eu, pelo menos, não vejo outro caminho. Perfeito, obrigado, Adriano. É isso aí, pessoal. Chegou ao fim do nosso painel. Gostaria de agradecer a todos pela presença e muito obrigado. Até mais. Bom, pessoal, tivemos aqui um momento muito rico de informações e nesse contexto eu gostaria de pedir aos que ainda estão aqui na plateia, possam responder a pesquisa de satisfação sobre esse painel agora abordado. E aí é só abrir a câmera do celular e captar o QR Code que aparece aqui no telão e nas TVs próximas de vocês. E eu vou dar um tempinho aí para vocês gerarem aí essa leitura do QR Code. Vou pedir para meu amigo Jonas, volte e fica aqui no seu lugar. Você fica aí sentadinho, daqui a pouco eu vou chamar a comissão, para a gente voltar. Segurem só um pouquinho, pessoal, daqui a pouco a gente está encerrando. Deu tempo aí, relógio ok? Bom, agradeço a todos os painelistas, né, que estiveram aqui com a gente. Peço que o coordenador estadual da AB Solar do Ceará, que já está aqui, permaneça para as considerações finais. Também convido para retornarem ao palco o nosso CEO da AB Solar, Chegue Rodrigo Sawaia, os coordenadores estaduais da AB Solar em Pernambuco e na Bahia, meu amigo Lúzer Oliveira Volte, e Santiago Gonçalves, retome aqui ao palco, querido, por gentileza. Enquanto eles estão retornando, eu gostaria de pedir mais uma vez para responderem a nossa última, hein? Pesquisa de satisfação. Dessa vez, avaliando o evento como um todo e garantindo o recebimento das apresentações aqui. E você já sabe que o QR Code está aqui, né? O acesso.
Podem fazer aí a leitura. Deixa eu dar sequência aqui. O reloginho está ali 5 segundos. Foi. Bom, obrigada a todos vocês que aqui permaneceram conosco, participaram aqui das pesquisas. E tem agora um bate-papo final aí de vocês, para a gente alinhar e dar o encerramento final da nossa cerimônia. É com vocês. Obrigado. Vamos ser rápidos aqui, até porque estamos um pouquinho avançados no horário, mas nós tivemos, ao longo desse nosso dia hoje, alguns anúncios bombásticos, né, importantes, a respeito de desafios e da necessidade de mobilização do setor. E tivemos a oportunidade de ouvir, né, com o apoio aqui dos nossos coordenadores estaduais da região Nordeste, que fazem um trabalho fantástico e fundamental para a ABSolar, sendo nossos pontas de lança, próximos de vocês, das empresas que estão aqui nos estados da região Nordeste no dia a dia, né? E com espaço, inclusive, né, para outros estados que não estão aqui na bancada ainda, terem os seus coordenadores também, né? Então, se vocês ainda não são associados, querem se associar ou já são nossos associados e atuam nos outros estados da região Nordeste, querem somar forças conosco, me procurem nosso presidente do conselho, entrem em contato com a gente, procurem nossos coordenadores para que a gente possa somar forças nesse sentido. Mas eu queria dar oportunidade para cada um de vocês aqui trazer um pouco dos destaques que vocês, nas sessões que moderaram, gostariam de trazer a todos aqui no final, né? E também pensar em próximos passos, né? Para, por exemplo, a nossa edição de 2026. Então, começando aqui pelo Loser. Joia, obrigado. Rodrigo, obrigado aí a todos presentes, né? Obrigado a vocês que vieram prestigiar o nosso evento. Com muito carinho que eu recebo aqui, muito orgulho, né? Como disse Daniel, que a gente é meio barrista, né? A gente gosta, né, das coisas aqui em Recife, né? E, enfim, Pernambuco como um todo. Agradecer a presença especialmente aqui também do Rudinei, né? Que é de outra associação e que está presente na luta, né? Todo mundo, acho que nunca aconteceu esse movimento das associações estarem se juntando, então isso mostra a criticidade do momento, né? E o risco que a gente está correndo. E eu acho que fica como alerta e como uma ação rápida que a gente pode fazer, vocês como atuantes aí, né? Como eleitores, fazer um vídeo marcando esses governantes, né, o Fernando, o Eduardo da Fonte, para que eles comecem a perceber o peso que está tendo isso nas redes sociais, porque hoje eles são muito ligados nisso. Então eu falei isso, eu queria reforçar esse pedido para que vocês, com educação, né, mostrem a preocupação do setor, cada um individualmente fazendo isso, marcando, pode marcar a ABSolar, que a gente reposta também, né? Pode marcar a AP Renováveis, pode marcar a mim, pode marcar quem que vocês quiserem, que eu vou fazer questão de repostar isso, porque a gente está com um tempo muito curto. Então não dá para todo mundo bater lá em Brasília e ficar pedindo para ter um tempo com eles, porque vai ser bem difícil também, né? Então já existem algumas agendas, está sendo feita em Brasília, que o nosso time está em Brasília, a AP Renováveis também tem um time em Brasília, então está todo mundo correndo com esses esforços, né? Então, eu acho que o grande recado que eu tenho para dar hoje é, o primeiro, vamos olhar com mais atenção para essa parte política, porque ela está influenciando como nunca no nosso setor, e também buscar uma coisa que eu defendo, acho que é minha marca nesse setor, é sempre defender e incentivar a profissionalização dos integradores. A gente tem muitos integradores no mercado, que movimentam o mercado, mas de uma forma ainda que não é o ideal. Ou seja, tem muito espaço de crescimento que muitas vezes não são enxergados, porque eles não se veem como uma empreiteira, como uma empresa de engenharia, como uma empresa que pode crescer, que pode alcançar números e resultados financeiros que talvez eles não imaginam, né? Então, quando você busca esse crescimento, isso é muito importante e faz todo o diferencial no nosso setor. Ajuda a todo mundo. Muito bom. Resumindo em 2 palavras aqui o que o Loser disse: mobilização, capacitação. Santiago.
Bom, se tem que destacar do evento hoje as coisas mais importantes, primeiro o associativismo. Esse momento de união é fundamental. Para quem não sabem, qualquer associado da AVE Solar ou de qualquer outra associação, sua contribuição mensal é um investimento que algumas empresas, como a Mara, reembolsa para eles. Então, não deixem de participar daquela associação que seja mais motivadora para vocês. A forma desse reembolso é muito simples, está aí no site. Então, participem e contribuam, porque essa contribuição é essa que faz que as equipes que hoje não estão aqui, como Bárbara, estejam ali no Congresso. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda é no painel que a gente se conduziu hoje do armazenamento, e eu creio que ficou claro que é uma oportunidade para todos. Mas pela complexidade de ser diferente da GD, no sentido de ter essa competência de assessor de consultoria e eficiência energética, as parcerias com os fabricantes e os distribuidores e outras empresas de engenharia ou comercializadoras é fundamental. Então, vai ser um momento, eu creio que diferente no próximo ano, porque vai mudar o setor, é fato, ninguém tem dúvida disso, mas essa junção da colaboração e das contribuições, cada um em seu quadrado, mas sumadas essas competências, com certeza nos traz uma próxima página para o setor. Para dar um spoiler na AVE Solar, a gente está trabalhando com Celina, que ainda não me autorizou a dizer, mas a gente vai disponibilizar uma calculadora, igual que tem hoje da 14.300, para vocês fazer as simulações financeiras. Vai ter uma brincadeira ali para o armazenamento que vai ficar super legal e que vamos a disponibilizar em 2016. Muito interessante. Então, 2 palavras também do lado de Santiago: união e colaboração. Vamos ouvir agora do Jonas. O ponto é esse, é um momento crítico que a gente está vivendo, que precisa de uma mobilização efetiva e para defender o óbvio, mas é necessário. Então, continuo com a minha palavra no início do evento, que é importante conversar com seus líderes que você tiver acesso para fazer pressão e que a 1304 não evolua de uma forma tão que pode penalizar demais a geração distribuída. Outro ponto é o crescimento do armazenamento de energia, que vem como uma realidade antecipada, mais necessária para o Brasil. Então, não vai ser um crescimento vertiginoso como foi a da geração distribuída, um crescimento que vai ter, como o Luzer fala, e o Santiago, mas na fala deles, um compromisso técnico muito maior, exigência técnica dos integradores. No momento desse de queda, como eu falei também no meu painel, buscar receita recorrente, receita acessória é fundamental. Receita acessória diminui custo fixo, diminui a exposição de caixa do empresário. Então é importantíssimo reinventar, aproveitar também brechas, pela minha forma de falar, talvez não seja a palavra correta, jurídicas para oferecer soluções para alguns geradores, alguns clientes, e também pode gerar receita acessória. O momento é difícil, como sempre foi. Eu não me lembro um dia que não foi difícil, tá entendendo? Mas agora está um pouco mais difícil. A vida do executivo, do empresário, é sempre essa batalha. Mas é isso, muito feliz com mais um ano aqui do evento no Nordeste, um evento que é necessário, que mais uma vez, a energia renovável, principalmente a energia solar, é a vocação da nossa região e a gente tem que proteger para que ela continue desenvolvendo a nossa região. Obrigado. Muito bom, Jonas. Então, as suas 2 palavras eu diria que são inovação e diversificação que você trouxe aqui. Do meu lado, pessoal, eu queria deixar uma palavra com vocês primeiro, que é a gratidão por estarmos todos aqui reunidos para discutir, e gratidão por toda a equipe que está por trás, nos bastidores desse evento, mas que fez o evento acontecer com qualidade, com comprometimento, com profissionalismo, e faço isso agradecendo aqui em especial a Celina, nossa superintendente, e todo o time que está aqui conosco e que está por trás aí preparando todo esse trabalho. E deixo mais uma palavra com vocês, que é um convite para a nossa celebração. Ainda no final do ano teremos eventos acontecendo e teremos o Encontro Nacional da AVE Solar, que culmina ali num grande momento de jantar de confraternização dos associados. Então venham participar conosco dessas iniciativas que acontecem ainda até o final do ano.
e vamos somar forças aí, né, para garantir o futuro da nossa tecnologia e das outras que estão avançando e criando oportunidades para todos nós. Obrigado a todos. É isso. Obrigada, Rodrigo, Jonas, Luzer e Santiago. Aproveito para deixar um convite a vocês. Na semana que vem, dia 23, teremos o nosso Masterclass sobre inteligência artificial na Fiesp, em São Paulo. Mas atenção, porque é exclusivo para os associados da Absolar. Então, se ainda não se associou, procure o nosso time para fazer parte deste momento. E já no dia 10 e 11 de dezembro, acontecerá o 5º Encontro Nacional da Absolar, reforçando aí o que o Rodrigo falou, também na capital paulista, e ainda no dia 10 também de dezembro, em meio ao encontro, teremos o nosso jantar de associados, né, como aí já está mostrado no painel, e reforçando mais uma vez o que ele falou. Para conferir todos os detalhes sobre os eventos, acessem o site eventos.absolar.org.br. E em nome da Absolar, também agradeço novamente aos apoiadores e parceiros. Banco BV, que foi nosso anfitrião, Solar Group, Sungrow e VEG, nossos parceiros Platinum. Hidro, nosso parceiro Rubi, e Amara Net Zero, nosso parceiro Cristal. E é isso, gente. A edição Nordeste encerrou com chave de ouro os nossos Absolar Meetings de 2025. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Um bom retorno a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo.